Então, olá pessoal da 31, hoje em matemática nós vamos usar o nosso livro didático nas páginas 23, 24 e 25. O que é na página 23? É continuação daquela atividade que nós fizemos na live sexta-feira, tá? Então, aqui, ó, na página 22 tem o início do exercício da 23. Então, diz assim: você já sabe que no relógio digital, as horas aparecem antes dos dois pontos e os minutos vêm depois. Ó, e aí que tá mostrando para nós 7 horas e 13 minutos. Esse relógio está marcando 7 horas e 13 minutos da manhã ou 19 horas e 13 minutos da noite, tá? E aqui na letra A da página 23 diz assim: preencha a tabela com os horários correspondentes à tarde ou à noite que faltam. Então, aqui na manhã a gente tem da 1 a 12, ao meio-dia, e de tarde a gente tem 1 e 2, ó, 13 e 14, que é 1 e 2. E aqui, tá? Aqui onde tá o lápis você tem que completar, ok? Depois, na B, escreva ao lado de cada relógio como representamos o horário no período da noite. Então, 7h10 da noite, como é que ficaria no relógio às 7h10 da noite? 7h15 da manhã, como é que ficaria no relógio 7h15 da noite? Mesma coisa, 9 horas da manhã, como é que ficaria às 9 horas da noite? E 10h30 da manhã, como ficaria às 10h30 da noite? Depois, aqui na 3, diz assim: desenhe os ponteiros nos relógios analógicos de acordo com o horário do relógio digital. Use lápis preto para o ponteiro das horas e vermelho para o ponteiro dos minutos. Então, vocês vão usar o lápis preto, pode ser o lápis de escrever, para fazer o ponteirinho das horas, e um lápis vermelho de pintar, de desenhar, para fazer os minutos, tá? E aqui estão falando para nós que o relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o maior indica os minutos. Então, a gente tem que desenhar bem diferente o ponteiro das horas do ponteiro dos minutos. O das horas é bem menor do que dos minutos, tá? Então, aqui, vocês vão desenhar o relógio, o ponteiro, tá? Aqui tá a hora. Aqui, o que vocês vão fazer? Vou mostrar pra vocês. Colocar de outra forma. Então, aqui tá 21 horas, que é igual a 9 horas, tá? Aí, vocês vão botar aqui no ponteiro e aqui. A mesma coisa aqui, ó, 22h30. Vocês vão desenhar 22h30 aqui e vão botar como é que ficaria durante a manhã esse horário, tá? Depois, você já reparou que no mostrador dos relógios com ponteiros, entre os números entre um número e outro, há 4 tracinhos menores? Lembra que a gente já falou disso? Tá? Que são os minutinhos entre um número e o outro. Então, aqui diz assim, ó: esses tracinhos dividem o espaço entre os minutos em 5 partes iguais. O ponteiro dos minutos leva 1 minuto para passar de um tracinho para outro. Então, aqui, ó, pro ponteiro dos minutos passar do 12 pro 1, leva 1 minuto. Do 1 pro 2, leva 1 minuto, tá? É isso que tá falando. E aí, aqui pra nós diz assim: desenhe o ponteiro das horas em preto, apontando para 3, e o ponteiro dos minutos em vermelho, apontando para o 1. Que horas o relógio está marcando? Então, aqui vocês vão desenhar o ponteiro das horas apontando para o 3 e o dos minutos apontando para o 1. E aqui vocês vão me dizer que horas fica, tá? Que hora vai ser o ponteiro pequeno no 3 e o grande no 1, tá? Bom, deixa eu te tirar aqui a marcação que a tia fez. E aí, nós vamos lá para a página 24, tá? Vou deixar vocês olhando aqui o menininho enquanto
enquanto a tia vai escondendo aqui as respostas. Ó, então aqui diz assim, olha. Quando o ponteiro dos minutos partindo do 12 se desloca até o 1, passaram 5 minutos. Olha aqui, ó. Saiu daqui, ó, e foi pra cá. E a gente já notou que tem 5 minutos daqui até aqui. Então, quando ele faz isso... Desculpa, gente. Passou 5 minutos, tá? E aí, aqui embaixo diz assim: observe o movimento dos ponteiros, das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Então, ali a gente tem 10 horas, estão vendo? O ponteiro pequeno tá no 10 e o grande tá no 12. E aí, o ponteiro grande vai do 12 até o 1. Se passou 5 minutos. Então, a gente tem 10 horas e 5 minutos. Depois, ele vai do 1 até o 2. Aí, passou-se 10 horas e 10 minutos. Depois, ele vai do 2 até o 3. Se passou 10 horas e 15 minutos, tá? E aí, diz assim pra nós: enquanto o ponteiro maior se movimenta, o menor também se movimenta. Lembra que eu falei pra vocês que ele vai começando a chegar mais pertinho do próximo horário? Então, aqui, se é 10 horas, ele vai começando a chegar mais pertinho do 11, que vai ser o próximo horário. Então, diz aqui, ó. O ponteiro menor anda mais devagar do que o maior. Enquanto o ponteiro dos minutos leva 1 hora para sair do 12 e completar uma volta, o ponteiro das horas sai de um número e vai até o próximo. Então, para ele sair do 10 e chegar até o 11, o ponteiro grande tem que fazer toda a volta e retornar para o 12, tá? E aí, aqui diz pra nós assim, ó. Contando de 5 em 5 minutos, o ponteiro maior leva para ir do 12 até chegar novamente ao 12. Então, quantos minutos leva o ponteiro grande para sair do 12 e retornar por 12? Aí, vocês vão botar a resposta aqui. E pro 11, quantos minutos ele leva para sair do 12 e chegar até o 11? Aí, vocês vão anotar aqui, tá? A tia já até quase deu a resposta. Ui, pronto. E aí, aqui pra nós diz assim, ó. Que horas o relógio está marcando? Então, aqui, ó, tem as horas. Aqui tem os minutos, né? 5, 10, 15, 20, 30, que é o tempo que o ponteiro leva para sair do 12 até chegar ao número. Então, o ponteiro sai do 12 até chegar ao 6, ele leva 30 minutos, tá? Então, aqui vocês vão botar as horas, ó. Então, as horas se fosse de manhã e as horas se fosse à noite, tá? Tarde e à noite. Então, vocês vão ver aqui que horários são, e vão colocar aqui, tá? A mesma coisa aqui e nos outros, tá certo? Então, vocês só vão colocar as horas. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui é 10 horas e 5 minutos. A gente vai colocar 10 horas e 5 minutos e no outro espaço vai botar 22 e 5, tá? É isso que você tem que fazer aqui. Bom, aí depois diz assim no próxima folha, na página 25. Felipe faz aula de tênis 2 vezes por semana. E aqui tá dizendo assim, ó, e aqui esses ponteiros no livro de vocês não tem, tá certo? Porque diz aqui na aula, ó, a aula iniciou às 10 horas e 15 minutos e terminou às 11 horas e 10 minutos. Então, aqui, neste relógio, vocês vão botar o horário de início da aula e aqui nesse relógio o horário que termina a aula, tá?
E depois na B vocês vão botar quanto tempo durou essa aula. Então, se começou às 10h15 e foi até às 11h10, quanto tempo levou essa aula, tá? E aí, aqui embaixo diz assim para nós: Você sabia que há um instrumento para marcar o tempo em segundos? O instrumento é o cronômetro. Quando o ponteiro vermelho dos segundos dá uma volta completa, saindo dos 60 e retornando, ele passou 1 minuto. Você encontra o cronômetro nos aparelhos celulares. Lá eles são digitais. Você acha que 1 segundo é pouco tempo? Não é? Enquanto nós piscamos os olhos, alguns beija-flores conseguem bater 80 vezes as asas, tá? Então, aqui é o cronômetro, ó. Então, 1 minuto, né? O tempo que o ponteiro dos minutos leva para chegar do 12 até o 1 é o tempo que o segundeiro, que é esse ponteiro mais fininho e compridão, leva para fazer toda uma volta no relógio, tá? Isso é um cronômetro, é um segundeiro, ok? O cronômetro, ele só marca os segundos, ele vai marcar os minutos depois, tá? Então, a principal intenção do cronômetro é marcar os segundos, tá certo? E aqui a 8 diz assim: o que se consegue fazer em 50 segundos? Ó. Segundo é uma das unidades de medida de tempo. 1 minuto leva 60 segundos, tá? Então, 50 segundos não chega nem a ser 1 minuto. Pegue uma folha de papel e um lápis. E aí, vocês vão marcar em casa 1 segundo, tá? No cronômetro do celular de vocês mesmo. Quando der o sinal, escreva 1 em 1, tá? Então, escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6... Começando do 1000 até alguém avisar vocês a parar. Então, vocês peçam ajuda pro papai ou pra mamãe, tá? O pai ou a mãe de vocês fica cuidando dos segundos, tá certo? E aí, vocês vão escrever 1000. 1000 já vai estar pronto. Aí, quando apertarem o cronômetro, vocês vão escrever 1001, 1002, 1003, 1004 e vão indo até fechar os 50 segundos. Aí, a pessoa que tá cuidando do cronômetro pra vocês vai dizer, deu, parou, tá? E aí, vocês vão escrever aqui qual número vocês conseguiram escrever, tá? Mas não comecem do 1, 2, 3, comecem do 1000, tá? 1000. Aí, o próximo é 1001. E aí, vocês vão vendo quantos números vocês vão conseguir escrever em 50 segundos, tá certo? Depois que vocês terminarem essas atividades, dessas páginas, né, que é a 23, 24 e 25, vocês peçam pro pai e pra mãe mandar foto pra tia, tá certo? Pra tia corrigir pra vocês. Qualquer dúvidas, mandem por e-mail também, tá bem? Beijinho!